Imagine uma flor. Responda-me, a flor é bela? Agora, imagine um quadro dessa mesma flor. Se a flor é bela, o quadro também o é? E se for feia, o quadro pode ser belo? Bom, eu sou o Daniel. E eu sou o Júlio. E para ajudar a responder a essas e mais perguntas, nós apresentaremos uma visão geral da estética na filosofia através da história. Começaremos pela Grécia Antiga, com Platão. Platão expõe, de certa forma, suas concepções daquilo que é belo em sua obra intitulada O Banquete. Essa obra consiste num banquete que era celebrado por Sócrates, por Fedro e por alguns outros, e cada um deles inicialmente deveria fazer à sua maneira um elogio ao amor. Depois de alguns elogios, chega a vez da pessoa que fala logo antes de Sócrates. Essa pessoa, entre outras coisas, diz que o amor é belo. Sócrates, então, refuta essa concepção. Ele diz: bom, o amor deseja aquilo que é belo, segundo uma conclusão que eles já tinham chegado. E ele também diz que você não pode desejar aquilo que você já tem. Logo, o amor não pode ser belo. Sócrates, então, fala de uma conversa que ele teve com uma filósofa grega. E essas duas pessoas falavam sobre o belo, o bom. Sócrates diz: a beleza da virtude é maior do que a beleza do corpo. E ele também diz que há diversos graus de beleza, até chegar à beleza plena, que seria a beleza da divindade. Depois disso, chega um bêbado. Este bêbado, primeiramente, senta-se ao lado de Sócrates e de um outro homem, e ele coroa o outro homem com umas faixas. Depois, ele coroa Sócrates também com essas faixas e diz: bom, a beleza de Sócrates não é a beleza física, senão a beleza da virtude. Sócrates é um homem de virtude e não se vê beleza assim numa pessoa normal. Aristóteles, por outro lado, tratou a estética a partir das peças de teatro, especialmente em sua obra poética. Sim, Aristóteles define os fundamentos de sua abordagem estética na sua obra poética, ou, em grego, Perrei Poietikes, e ele trata essencialmente do teatro e da construção poética que, ao menos na forma manifesta na Grécia Antiga, era-lhe inerente. Ele, primeiramente, divide as formas do teatro em duas, a tragédia e a comédia, e fala da tragédia ser superior à comédia. Ele também fala que a tragédia evolui a partir dos épicos gregos, mas, ao contrário destes últimos, a tragédia teria também os elementos de palco, não sendo somente a poesia narrativa, e assim seria uma forma de arte mais nobre do que os próprios épicos. Além disso, depois de ter falado sobre essa abordagem mais histórica, ele fala sobre os elementos constitutivos de uma peça, e ele os elenca como 6, em ordem de necessidade e de qualidade para sua construção. Salienta-se também a defesa da unidade e da coesão interna de uma construção teatral. Ou seja, eu não posso colocar coisas muito abruptas para sucederem, mas eu devo fazer isso segundo os princípios de necessidade e de probabilidade, e garantir a unidade de uma peça, pois que eu não posso tratar vários eventos, mas devo tratar um evento ou uma coisa que tenha unidade. Além disso, ele fala sobre as questões que concernem ao coro e à exposição de emoções no palco. Deve-se ainda salientar que Aristóteles fala que o propósito da arte é conferir o prazer que lhe é inerente. Não necessariamente o propósito, mas que ela faz isso, ela confere um prazer inerente. Mais adiante, na Idade Média, grande parte da filosofia embasou-se nos estudos anteriores, porém, vale a pena mencioná-la. A filosofia estética na Idade Média esteve fortemente ligada às questões teológicas que se faziam latentes no período, ligando o belo a Deus e tratando majoritariamente sobre seus aspectos de proporções, harmonias, cores e formas, além da confirmação de um valor simbólico, representativo ou alegórico, na arte que era produzida. São 3 os pensadores que se destacam: Santo Agostinho, Pseudo-Dionísio o Areopagita e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho, em um de seus sermões, expõe que a beleza das criaturas é um reflexo da beleza do Criador, segundo uma relação em que se conhece aquele que é belo e imutável a partir dos atributos conferidos aos que mudam. Também Pseudo-Dionísio concilia a beleza e a apreensão do divino. Santo Tomás de Aquino trata, em sua Suma Teológica, dos atributos daquilo que é belo, tomando-os como 3: integridade ou perfeição, harmonia, a dizer, a proporção apropriada, e claridade,
referindo-se às cores. Além disso, fala sobre a natureza da beleza, atribuindo-lhe a característica de causa formal, ou seja, determinante da forma, e ligando-a à cognição, o que a distinguiria logicamente, isso no sentido estrito da palavra lógica como filosofia lógica, do bem, porque o bem não é uma causa formal. Muito mudou, porém, com o advento do Iluminismo. Um destaque deste período foi Baumgarten, fundador da estética como passou a fazer-se conhecida. Exatamente. Por mais que suas ideias sejam em muitos pontos parecidas com as de Wolff, Baumgarten, perdoem a pronúncia brasileira, traz várias novidades. Em seu trabalho Estética de 1750, ele delineia uma separação da mente humana em dois, uma faculdade superior e uma inferior, separando também, pois, a estética enquanto ciência do conhecimento sensível como uma disciplina filosófica diferente das outras, em especial da ética, com a qual por muito tempo se identificou. Da faculdade inferior seu trabalho se ocupa. Ela seria a faculdade dos sentidos, uma faculdade pensante, análoga à razão, embora confusa. Isto quer dizer que ela trabalha pela associação das representações, isto é, nossas interpretações das coisas em si, mas não o faz de forma bem definida e bem separada característica da lógica. Da perfeição dessas conexões, seja por seu conteúdo ou por sua forma, surge a beleza. Dessa forma, sendo as representações subjetivas, a beleza também o seria. Segundo Baumgarten, as conexões que se dão na mente têm duas características essenciais. Podem ser claras ou obscuras e definidas ou confusas. Enquanto a faculdade superior lida com as bem definidas, a gnoseologia inferior abrange as confusas, ou seja, sem um limite bem definido interiormente. Ambos os objetos, no entanto, podem ser claros ou obscuros. Para o filósofo, a arte deve objetivar a claridade, por ser assim que se encontra a beleza. Ele ainda descreve dois tipos de claridade, a intensiva e a extensiva. A intensiva busca a claridade total, aumentando a claridade de cada uma das representações, sendo para ele uma característica da ciência empírica, não convendo, pois, a arte. Por outro lado, a extensiva busca a claridade por meio do aumento do número de representações sensíveis, garantindo a vivacidade de um produto da arte. De acordo com o exposto em sua metafísica, tal claridade das conexões atinge sua perfeição na poesia, sendo esta, portanto, a mais perfeita forma de arte. Ademais, em sua estética, Baumgarten pretendia expor as três diferentes formas da perfeição da arte, a saber, dos pensamentos em seu conteúdo, da ordem desses pensamentos e dos signos usados por esses pensamentos. Cada uma das fontes deveria ocupar uma parte de seu trabalho. Porém, devido à sua prematura morte em 1762, ele não pôde sequer terminar a primeira parte. Ainda assim, sua influência foi grande, tendo sido Kant, inclusive, muito afetado por seu trabalho, principalmente sua metafísica. Uma característica importante de sua filosofia, entretanto, e que não foi escrita por ele pelo mesmo motivo, embora abordada em suas aulas na universidade em que lecionava, consiste no caráter moral da beleza, para Baumgarten inerente, indicando, a despeito da separação disciplinar, uma união ainda existente entre a ideia de belo e de bom. Depois de tal pensador, o desenvolvimento da estética deu-se de uma maneira diferente, sob a ótica dos ilustrados, que desenvolveram novas formas de entendê-la, tais como David Hume. As ideias de Hume se encontram principalmente contidas em duas de suas 4 dissertações, da tragédia e do padrão do gosto. Em primeiro lugar, ele estabelece que o que se dá em nosso sentido interno em resposta àquilo que se apresenta ao sentido externo é pela aprovação ou desaprovação, seja para com obras de arte ou para com atitudes morais. Tais respostas, segundo o pensador, seriam imediatas, ou seja, sem intromissão de conceitos da razão. Disso segue sua classificação de subjetivista. Ainda assim, o gosto, para ele, não era totalmente subjetivo, mas seguia um padrão que apenas poderia ser alcançado pela mais alta delicadeza do gosto e pela ausência total de preconceitos. Bom, vamos por partes. A delicadeza do gosto refere-se à sua precisão, à sua capacidade de identificar até os mínimos detalhes. O preconceito, por sua vez, seria qualquer disposição diferente daquelas das pessoas para as quais um produto da arte fora originalmente pensado. Por exemplo, o encarar a nudez na arte clássica como feia devido às preferências de nossa época. O primeiro consegue-se pela repetida exposição, ou seja, pelo treinamento. Do segundo, livra-se pelo uso da razão. Segundo Hume, se os homens de gosto delicado se encontrassem livres de preconceitos, eles teriam o mesmo julgamento sobre um objeto devido à nossa natureza em comum, julgamento este que, configurando o padrão do gosto, seria o mais elevado.
A partir dele, poder-se-ia, por meio da razão, orientar o gosto de outros, mantendo, no entanto, o seu caráter imediato. E nisso consistiria a crítica do gosto. Também tem destaque Kant, o mais influente filósofo da história da estética. Sim, com Kant surge a primeira sistemática da estética totalmente independente. Ele aborda em suas 3 famosas críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, ou da faculdade de julgar. Nestes livros, ele trata da divisão das faculdades mentais em 3, a faculdade de conhecer, a faculdade de desejar e o sentimento de prazer ou desprazer, respectivamente. Dessa forma, segundo Kant, a faculdade de julgar serve de base para tais sentimentos. Ela se divide, entretanto, em 2, a determinante e a reflexionante. Tratando a primeira apenas de julgamentos lógicos, focaremos na segunda, que produz juízos estéticos. Estes, de acordo com o filósofo, podem ser de 2 tipos, os juízos estéticos de sentidos e os juízos estéticos de gosto. Trataremos deles separadamente. O primeiro diz respeito às coisas que Kant chama de agradáveis. Essas coisas produziriam a sensação do prazer ou desprazer imediatamente pela intuição empírica, isto é, a primeira representação que se tem de um objeto em geral, sem a intervenção do pensamento, sendo o juízo sobre elas, portanto, totalmente subjetivos, em oposição ao que dizia Hume. Descreve-se, pois, a presença de um interesse, definido por Kant como o prazer que se tem na existência de um objeto. Pertencem a essa categoria as preferências sobre alimentos, cores, timbres, etc. Por outro lado, há o julgamento estético de gosto. Este é descrito como subjetivo, mas, ainda assim, com pretensão à universalidade. Isso acontece pelo seguinte. Para Kant, o prazer se dá pela identificação como conforme afins. Porém, o juízo estético não envolve conceitos, não envolvendo, portanto, o conceito de um fim. Dessa forma, o objetivo é visto como conforme afins, mas sem um fim definido, revelando um caráter formal, isto é, com relação à forma. De acordo com Kant, isso se dá pela recepção de uma representação pela intuição e o consequente trabalho do entendimento, no que Kant descreve como um jogo livre, conceito emprestado da filosofia baumgarteniana. Tal harmonia entre o entendimento, a faculdade dos conceitos, e a imaginação, a faculdade das representações, o julgamento identifica como conforme o fim de produzir conhecimento, embora sem identificar o conhecimento específico, ou seja, uma finalidade sem fins. Agora, uma vez que, segundo Kant, não só todos os seres humanos, como todos os seres de intuição empírica têm essas 2 faculdades, os juízos estéticos de gosto, por se referirem somente ao funcionamento destas, deveriam valer para todos. Ademais, a maior novidade trazida pela filosofia de Kant é a completa separação do belo em relação ao bom na estética moderna. Segundo ele, o bom, o moral, envolve uma finalidade, assim como o belo. Entretanto, enquanto este não tem um fim definido, aquele o tem intrinsecamente, mostrando a presença de um interesse do qual o belo é desprovido. Sendo assim, o bom não é necessariamente belo e vice-versa. Juntamente com as ideias de Hegel, que propôs uma concepção distinta da dialética. Isso mesmo. Bom, embora Hegel nunca tenha de fato escrito nenhum estudo aprofundado sobre a beleza e as artes, restando de sua autoria alguns poucos escritos em enciclopédias, ele lecionou durante vários anos sobre estética, dando-nos a oportunidade de remontar essa parte de sua filosofia pelas notas de classe por Hegel usadas, que, embora hoje perdidas, foram coletadas por H.G. Rudel, perdoem a pronúncia, quem editou o trabalho e publicou em 1835. Basear-nos-emos nessa obra para análise. Segundo Hegel, a beleza na arte aparece na representação da liberdade inerente ao espírito humano. Para ele, esse espírito não só vê esse objetivo como belo, senão como também necessário, haja visto que o espírito, imerso em um mundo natural, tem um impulso de moldá-lo de acordo com a sua vontade. Tal liberdade, para ele, refere-se a um processo dialético, pelo qual a ideia, ou seja, a totalidade e a verdade em si, se livra de sua contradição interna. Isso acontece da seguinte forma. Sendo a ideia a totalidade em si, ela deve tudo englobar. Porém, a princípio, ela se encontra em forma de noção abstrata, apenas alcançada pela razão, não envolvendo, pois, a realidade objetiva. Assim sendo, por um ato de liberdade do espírito, ela invade também o mundo natural formando sua realidade concreta, o ideal, na união entre a noção e a realidade objetiva, expressa pelo produto da arte.
Hegel descreve a história da arte no sentido de evolução em 3 instâncias: a pré-arte, a clássica e a romântica. A primeira consiste na arte que não apresenta o ideal em si. Ela subdivide-se em 4. A arte em que o espírito não se distingue da natureza, característica do zoroastrismo. A arte em que há uma espécie de diferença entre a natureza e o espírito, mas por uma definição negativa deste, ou seja, indeterminada, como na arte hindu. A arte simbólica, em que se aponta para o espírito, mas não se o expressa, como as pirâmides egípcias apontam para o espírito livre na morte. E a quarta, em que se encontra uma separação de fato, mas não na plenitude da natureza humana, como na poesia judaica, em que a liberdade é expressa na divindade, mas de forma totalmente exterior ao homem. A arte clássica, por sua vez, é aquela em que Hegel reconhece a arte em sua plenitude. Isso se dá porque, segundo Hegel, uma escultura dessa época não aponta para a natureza ou simboliza a liberdade, mas é a expressão sensível desta. Isso em muito se deve à união que o autor identifica entre a arte e a religião, porquanto a arte deve ser a expressão sensível do divino. A escultura, pois, é bem representativa desse período, uma vez que representa os deuses em sua forma concreta e sensível. Entretanto, por mais que seja a mais completa e bela forma de arte, ela não é a mais profunda no que concerne ao espírito. A terceira fase, por fim, é a romântica, e, em tese, viria até os dias de hoje. A arte romântica deixa um pouco a preocupação com a expressão sensível e se aprofunda no espírito e no divino como tais, revelando um caráter introspectivo. Ela se divide em 3 subcategorias. A primeira é a arte cristã, que preza pelos valores internos, a arte que representa a livre atuação de homens guiados por suas paixões, e a arte que foca na firmeza da vontade interna do homem. Hegel ainda diz que, no curso da história, a arte tende a se humanizar, deixando de trazer a verdade absoluta, como fazia quando atrelada à religião, e deixando para esta e para a filosofia tal papel. Ainda assim, cada uma das formas de arte, desde que expresse o espírito humano, tem sua beleza peculiar e o seu espaço na história dialética da humanidade. Contudo, Schopenhauer critica tais concepções em sua obra O Mundo como Vontade e Representação. Bom, de fato, Arthur Schopenhauer constrói sua abordagem tanto estética como da própria realidade a partir de 2 conceitos centrais: a vontade, inerente ao ser, incapaz de ser percebida por si só, até mesmo pelo próprio ser que a detém, e a representação, também propriamente compreendida como ideia, e ela é correspondente à objetificação da vontade e comumente percebida pelo homem a partir de suas relações de causa e consequência no mundo, por meio da matéria, do tempo e do espaço. Em vista disso, ele constrói a arte sobre 2 coisas: a aptidão natural do homem para uma contemplação, que o faria distanciar-se de sua própria vontade a fim de abarcar em si a ideia que apreende por meio dos sentidos, a partir de uma relação dele como sujeito de um conhecimento, com o seu objeto de percepção como ideia platônica. E essa relação viria a produzir a satisfação presente na experiência. E também a capacidade de alguns indivíduos, aqueles os quais denomina ter um gênio artístico, o qual no livro é apresentado em oposição a um gênio racional ou matemático, de abstrair a realidade ideal e excluir dela quaisquer relações com as outras partes do mundo, tornando-a só e a partir disso desencadeando o belo. O artista, segundo Schopenhauer, apesar de ter seu gênio intrinsecamente colocado dentro em si, adquire seus talentos para a criação por meio da técnica. Ele diz também que a arte faz-se como uma mera forma de facilitar a captação do prazer que é gerado naturalmente pela contemplação da natureza. Além disso, distingue no seu tratamento o belo e o sublime, não por sua matéria, senão por seu grau, da maneira que segue. O belo, de grau inferior ao sublime, tem relação àquilo que, em vez do outro, não é grande ao ponto de tipicamente apavorar o ser humano. Com exemplos, a pintura de uma cesta de frutas é bela, a imensidão no universo, sublime. Vale destacar que ele introduz em seu tratamento da arte a distinção entre a poesia, a qual não somente comporta, senão propriamente requer o simbolismo, e a pintura, que, embora bela, é o apesar dos simbolismos que contém, tendo em vista que eles nela introduzem um caráter que não lhe cabe possuir, aquele do distanciamento da realidade, fazendo com que aquilo que se veja, apesar da beleza das cores e alegorias, torne-se, de certa forma, pouco natural aos olhos do observador. Mais ainda, ele afirma que a busca da satisfação de um desejo, por si só, faz incapaz de ulteriormente trazer aos indivíduos qualquer felicidade duradoura.
pois é a reles busca do cumprimento de uma falta, a qual viria a induzir a vontade, mas que, ao contrário, a predominância do conhecimento sobre o desejo produz uma objetividade que pode perdurar na representação das coisas mais insignificantes, e atribuir-lhes a beleza, a tranquilidade e a emoção, como obras de arte. Além disso, na filosofia do século passado, há um movimento relevante no estudo da estética, a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt é o nome que se dá ao movimento filosófico e sociológico associado ao Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, Alemanha. Vários dos filósofos participantes do movimento fizeram suas reflexões sobre a arte, mas, dentre eles, destacam-se Horkheimer e Adorno. Ambos escreveram em conjunto a obra Dialética do Esclarecimento, na qual tecem uma crítica ao rumo que a razão, por seu uso instrumental, teria tomado em direção ao irracional e ao retrocesso, particularmente depois da Revolução Industrial. Tal fenômeno é apelido indústria cultural. Horkheimer desenvolve a ideia dizendo que a arte na modernidade passa a ter a função de apontar as contradições existentes na sociedade e, ao mesmo tempo, apontar para uma utopia, ou seja, o ideal da inexistência de tais contradições. No entanto, devido à indústria cultural, muitas vezes a arte é usada como um mero objeto de fetiche, conceito marxista, para estimular o consumo e a dependência ulterior. Sobre a arte em si, porém, Horkheimer não muito fala. Adorno, pelo contrário, ocupa muitos de seus escritos como sua teoria estética nesse aspecto. Isso se deve ao fato de que ele, ao tratar a arte tanto como autônoma quanto como um fato social, dá maior ênfase à parte primeira, uma vez que considera a comunicação entre a arte e a sociedade negativamente. Sequêmo. Para Adorno, a arte contém em si diversas contradições que expressam as contradições da sociedade no contexto em que o artista está inserido. Uma dessas contradições é a contradição do conteúdo de uma obra com sua função social, os quais, ainda que muitas vezes opostos, só podem ser completamente compreendidos em conjunto. Além disso, Adorno afirma que a arte moderna se apresenta como uma antítese da sociedade, de forma que sua função social direta é tida como não ter função, isto é, em uma definição negativa. Ao mesmo tempo, como já dito, a arte, por mais que apresente uma linguagem própria e, a princípio, incompreensível, representa em seu conteúdo as contradições existentes na sociedade, forma que pode ser parcialmente apreendida pela mimese, tornando-as evidentes ao observador e possibilitando uma atuação prática, no sentido usado por Marx. Se parece paradoxal, é porque é, e configura uma das contradições anteriormente mencionadas. Bom, depois de tudo isso, você ainda se lembra da pergunta do quadro? Hegel, por exemplo, diria que não. Uma mera imitação da natureza não dá vazão à liberdade do espírito, e, portanto, não é bela. Schopenhauer diria que sim, desde que se abstraísse a flor do mundo exterior até sua realidade ideal e que o quadro não contivesse simbolismos. Acabamos, pois, em vez de responder, complicando ainda mais a pergunta. Enfim, acerca disso, já diziam os filósofos socráticos, isto é, parafraseando Sócrates, quanto mais se sabe que não se sabe. Obrigado por assistir e adeus.